iniciar mais essa sessão ordinária do Conselho Superior da Magistratura, anunciando que hoje a pauta está relativamente pequena, porque teremos só 2 sustentações orais na pauta. Vamos, então, primeiro eu consulto os colegas a respeito da ata da sessão passada. Se não houver qualquer observação, está aprovada. Consulto os colegas inicialmente, às vezes para não precisar de ninguém esperar, né? Se vão adiar ou retirar de pauta algum processo? Não? Então, tá bom. Sabrina, aqui tem 2 sustentações orais, você colocou aqui na pauta. Tem alguma ordem aí da primeira e a segunda? Processo 6 primeiro, quem vai sustentar é o doutor Guilherme. Então, primeiro o processo 6. Então, eu vou anunciar, o doutor Guilherme já está, na sala, né? Um recurso administrativo, recorrente Registro de Imóveis do Brasil, seção de Goiás, advogado aqui, doutor Guilherme, está o doutor Diogo, escrito aqui, doutor Guilherme e doutor Carlos França. Recorrido corregedor do foro extrajudicial, a relatoria é do desembargador Fleury, a quem eu passo a palavra. Senhor presidente, só uma questão de ordem, por favor, é que nesse procedimento eu alego a minha suspeição, em virtude da presença do doutor Guilherme, tá? Tá certo. Então, Sabrina, anota aí a suspeição do foro íntimo, né, desembargadora, da desembargadora Laura. Palavra com Vossa Excelência, desembargador Fleury. Bem, senhor presidente, muito obrigado. Aqui a questão aqui é o seguinte, o recorrente aqui, que é o Registro de Imóveis do Brasil, seção de Goiás, ela entrou com esse recurso administrativo aqui contra uma decisão do nosso corregedor extrajudicial, né, que é o desembargador Anderson Massa de Holanda, que indeferiu o pedido de cobrança de emolumentos por parte do novo adquirente do imóvel. O que é a questão aqui? A questão aqui é o seguinte, tem uma resolução do CNJ que fala que os cartórios de notas e de registro de imóveis deverão comunicar às respectivas prefeituras, em período não superior a 60 dias, todas as mudanças na titularidade de imóveis realizadas no período, a fim de permitir, então, a atualização cadastral dos contribuintes das fazendas públicas. E aqui no parágrafo único fala que o disposto disso aí tem que ser cumprido pelos cartórios sem cobrança de emolumentos. Aí entrou, então, agora o cartório de registro de imóvel do Brasil, né, e dizendo o seguinte, que visando com que a nossa corregedoria extrajudicial ela baixasse um provimento ou qualquer outro ato normativo para possibilitar, o que ela está querendo aqui? Ela é obrigada, o cartório de registro de imóveis, todo cartório de registro de imóveis, ele é obrigado a comunicar à prefeitura toda vez que houver mudança de titularidade do proprietário do imóvel. Aconteceu uma mudança, o cartório, conforme essa resolução do CNJ, o cartório é obrigado a comunicar às prefeituras. Para quê? Para que as prefeituras se adequem lá, alterem a relação cadastral deles, a fim de possibilitar a cobrança dos impostos municipais, que é IPTU, ISS, etc. Né? E como houve um indeferimento por parte lá do nosso corregedor, desembargador Anderson, houve então esse recurso administrativo. Em síntese, é isso aí. Então, vamos ouvir, então, o doutor Guilherme França. Doutor Guilherme, o senhor está com a palavra pelo prazo regimental. Boa tarde a todos, cumprimento todos os desembargadores membros deste colegiado, senhora secretária Sabrina, boa tarde a todos. Excelências, conforme foi adiantado pelo nobre relator, esse é um requerimento feito pelo Registro de Imóveis do Brasil, seção Goiás, que é a Associação dos Registradores de Imóveis aqui do Estado, em relação à seguinte questão. O CNJ editou um provimento falando, conforme o relator já expôs,
que, quando houver a mudança de titularidade de um imóvel, os cartórios têm que comunicar às prefeituras. E o CNJ estabeleceu que isso deve ser feito sem cobrança de emolumentos, né? Sem cobrança de emolumentos, porque a Fazenda Pública seria interessada, ela não tem que pagar emolumentos, os cartórios têm que cumprir isso, comunicar às prefeituras sem cobrar emolumentos. Ok, e isso é inquestionável, esse não é o motivo do pleito aqui dos registradores de imóveis. A questão que motivou o pleito aqui dos registradores é a seguinte: ok, a Fazenda Pública não deve pagar emolumentos. Realmente, conforme a lei da execução fiscal e tudo mais, a Fazenda Pública não deve pagar emolumentos. Só que os particulares devem pagar emolumentos. Os particulares que se beneficiam com essa comunicação, eles devem pagar os emolumentos. E eles se beneficiam de que forma? Ou seja, o particular, ele não precisa mais comunicar à prefeitura, ir atrás da prefeitura para mudar a titularidade do imóvel na prefeitura, para passar o IPTU, por exemplo, do nome de um para outro, né? Para o nome do novo comprador. O particular não tem que fazer isso mais de forma alguma, porque o cartório já vai comunicar à prefeitura e ela atualiza o cadastro dela. Só que, apesar da Fazenda Pública ser isenta de emolumentos, os particulares, então, devem pagar esses emolumentos. Porque o CNJ, quando editou esse provimento, falando que os cartórios devem prestar essas informações para a prefeitura sem cobrança de emolumentos, citou o artigo 39 da Lei 6.830 de 1980, que é a Lei de Execução Fiscal, e esse artigo 39 realmente estabelece: a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. Só que esse dispositivo, ele se refere, portanto, apenas à Fazenda Pública e não aos particulares. Então, os particulares que se beneficiam dessa comunicação direto entre o cartório e a prefeitura, ele deve arcar com os emolumentos. E ocorre que, realmente, em Goiás, há uma lacuna administrativa, uma lacuna normativa sobre esses emolumentos que devem ser pagos pelos particulares. E isso que motivou o pleito aqui da Associação dos Registradores de Imóveis, pedindo então que o tribunal regulamente esses emolumentos que os particulares devem pagar pelos cartórios comunicarem às prefeituras nessa mudança de propriedade, de titularidade dos imóveis. E o corregedor do foro extrajudicial indeferiu esse pedido, né, motivando esse recurso aqui para o Conselho Superior da Magistratura, e o corregedor indeferiu, afirmando na decisão que é necessária uma previsão em lei formal, em lei ordinária, para que essa cobrança pudesse ser feita. Isso é o que consta na decisão recorrida. Contudo, que é o nosso fundamento principal aqui do recurso, a decisão recorrida, ela não se atentou ao fato de que o regimento de custas e emolumentos do Estado de Goiás, que é a Lei Estadual 14.376 de 2002, no seu artigo 60, parágrafos 1º e 2º, ela prevê a possibilidade de que o tribunal edite uma resolução que regulamente os emolumentos cobrados por atos eletrônicos praticados pelos cartórios. E, nesse caso, é um ato eletrônico, é essa comunicação direta entre os cartórios e as prefeituras. E, então, sendo um ato eletrônico a ser praticado pelos cartórios, o tribunal poderia fazer essa regulamentação via ato normativo. E eu cito aqui esse artigo 60 da Lei Estadual 14.376 de 2002, que estabelece o seguinte: artigo 60. Os serviços notariais e registrais poderão expedir certidões, enviar e receber arquivos através de meio eletrônico, bem como prestar o serviço de sua atribuição através de instrumentos eletrônicos. Parágrafo 1º. Havendo necessidade, o Tribunal de Justiça, através de resolução, estabelecerá regulamentação complementar, inclusive para limitar os valores que poderão ser cobrados pelos atos praticados.
E parágrafo 2º, para os efeitos deste regimento, os valores cobrados serão havidos como emolumentos. Ou seja, excelências, já existe uma previsão legal em lei formal, nessa lei estadual do Regimento de Custas e Emolumentos do Estado de Goiás, que possibilita que o Tribunal de Justiça edite uma resolução que regulamente os emolumentos cobrados pelos cartórios para a prática de atos eletrônicos. E no provimento do CNJ 127/2022, também estabelece o seguinte, no seu artigo 3º, enquanto não for editada, no âmbito dos estados e do Distrito Federal, legislação específica acerca da fixação de custas e emolumentos, para os procedimentos registrais eletrônicos, fica padronizada a cobrança dos atos a seguir, adotadas as seguintes regras. E aí esse provimento do CNJ, ele estabelece valores para certidão digital, visualização de matrícula, pesquisa qualificada, monitor registral, esses atos que podem servir de base para fundamentar esta cobrança aqui no Estado de Goiás, que pode ser também servir como fundamento para essa resolução a ser editada pelo TJGO. E nós citamos no recurso também as tabelas de emolumentos dos estados de Santa Catarina, Piauí e Tocantins, que estabelecem a possibilidade de cobrança de emolumentos, por exemplo, no Piauí, por informação eletronicamente disponibilizada. No estado do Tocantins, cobrança de emolumentos pela informação verbal ou eletronicamente disponibilizada, quando dispensada a expedição da respectiva certidão. E em Santa Catarina também tem a cobrança prevista em lei, de emolumentos pela visualização do inteiro teor da matrícula ou do registro online ou da informação eletrônica a partir de dados estruturados. Então, já há precedentes em outros estados para essa cobrança dessa disponibilização de informação, e isso, ao ver dos registradores de imóveis, deve ser regulamentado também no estado de Goiás. Portanto, excelências, é que se requer a reforma da decisão do corregedor do foro extrajudicial para que o TJGO edite uma resolução que regulamente esses emolumentos devidos pelos usuários particulares, ou seja, que não se enquadram no conceito de fazenda pública, pelo ato de comunicação ao município acerca da mudança na titularidade dos imóveis, conforme autoriza o artigo 60, parágrafos 1º e 2º do Regimento de Custas e Emolumentos do Estado de Goiás, que é a Lei Estadual 14.376 de 2002. É o que se requer. Obrigado. Retorna a palavra ao Osvaldo Fleury. Senhor presidente, eu tive um problema no computador aqui, eu estou falando agora pelo celular. Vocês estão me ouvindo bem aí? Estou dando para ouvir. Dá para ouvir, sim. Travou o computador aqui do gabinete, então eu estou pelo celular. Vamos lá, então. Cumprimento o doutor Guilherme pela sustentação oral. Aqui é o seguinte, o ponto de partida aqui, dessa questão toda, é a resolução do CNJ 547 de 2024, com redação conferida pela resolução também do CNJ 617 de 2025, né? Essa resolução, ela regulamentou a Lei de Execuções Fiscais, que é a Lei 6.830, salvo engano. O artigo 4º e parágrafo único, que eu já disse aqui, o artigo 4º e parágrafo único, do que se trata. Essa resolução fala que os cartórios de nota e registro de imóvel deverão comunicar às prefeituras, né, todas as mudanças na titularidade de imóveis realizadas no período, a fim de permitir a atualização cadastral dos contribuintes das fazendas municipais. E aqui fala que o parágrafo único, que o disposto no caput deve ser cumprido pelos cartórios sem a cobrança de emolumento pelos entes públicos, né? E aí, então, houve o indeferimento, né, por parte lá do corregedor do foro extrajudicial, então houve esse recurso administrativo aqui, né? E aqui, eu estou dizendo aqui que realmente é verdade que o parágrafo 9º do artigo 184-A do Código Nacional de Normas do Foro Extrajudicial, inserido pelo provimento CNJ 174 de 2024, admite, em tese, que os emolumentos devidos pelo fornecimento das informações sejam tratados de acordo com a legislação de cada estado. Dessa previsão, porém, não decorre autorização
para que a Corregedoria ou o Tribunal de Justiça os institua. A norma pressupõe a existência prévia de lei estadual, remetendo a ela a disciplina da matéria e não conferindo ao Poder Judiciário, por via administrativa, a função de criá-la. Nós sabemos que emolumentos são uma espécie de taxa, ou seja, um tributo, e sua instituição sujeita-se ao princípio constitucional da legalidade estrita, estatuída no artigo 236, parágrafo 2º da Constituição Federal, segundo o qual, aspas, lei federal estabelecerá normas gerais para a fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro. Fecha aspas. Em complemento, o artigo 1º da Lei Federal 10.169 de 2000 é categórico ao determinar que os estados e o Distrito Federal fixarão o valor dos emolumentos relativos aos atos praticados pelos respectivos serviços notariais e de registros por meio de lei. Por meio de lei. O Código Tributário Nacional, em seu artigo 97, inciso 1, confirma que somente a lei pode estabelecer a instituição de tributos. Não há, portanto, espaço para a criação de hipóteses de incidência tributária por resolução ou provimento correicional, ainda que designados de regulamentação provisória ou complementar, como foi feito o pedido. O argumento do recorrente de que o artigo 60, parágrafo 1º e 2º da Lei Estadual 14.376 de 2002, que é o que criou o regimento de custos e emolumentos aqui do nosso Estado, autorizaria o Tribunal de Justiça a regulamentar emolumentos por atos eletrônicos. Então, o argumento do recorrente de que o artigo 60, parágrafo 1º e 2º, lá do regimento de custos e emolumentos, autorizaria o Tribunal de Justiça a regulamentar emolumentos por atos eletrônicos, não se sustenta. Tal dispositivo limita-se a permitir que o Tribunal de Justiça, mediante resolução, estabeleça regulamentação complementar, inclusive para limitar valores, em relação a atos eletrônicos cujas hipóteses de incidência já estejam previstas em lei. Não cria, nem poderia criar, nova rubrica de emolumentos sem base legal prévia. A distinção é essencial. Regulamentar é dispor sobre o modo de exercício de uma competência já existente. Instituir é criar, do nada, uma obrigação tributária. E essa segunda operação é privativa do legislador. A consequência prática é que, no estado de Goiás, as leis estaduais 19.191 de 2015 e 14.376 de 2002, que regem os emolumentos dos serviços notariais de registro, não contemplam rubrica específica que autorize a cobrança pela comunicação de mudança de titularidade imobiliária aos municípios. Diante desse silêncio legislativo, não há fato gerador legalmente definido e, por conseguinte, não há cobrança legítima. A supressão dessa lacuna compete ao legislador estadual, não ao Poder Judiciário pela via administrativa. Tampouco prospera o argumento de que o adquirente do imóvel seria o beneficiário direto da comunicação e, por isso, suportaria legitimamente o custo do emolumento. Na realidade, o beneficiário direto e imediato do serviço é o município. A ele se destina a informação. É seu cadastro tributário que se atualiza e é sua capacidade de arrecadar o IPTU que se fortalece. O adquirente aproveitará, quando muito, de forma reflexa e indireta, a atualização cadastral decorrente de um ato que o cartório pratica em cumprimento de obrigação legal própria, independentemente de qualquer solicitação ou relação contratual com o particular. Não bastasse isso, o adquirente já suporta, a seu tempo, os emolumentos devidos pelo próprio ato de registro do título translativo de propriedade. Cobrar-lhe, adicionalmente, pela comunicação que os cartórios são obrigados por lei a fazer de ofício,
equivale a onerar o cidadão por algo que não lhe foi pedido e de que é destinatário apenas marginal. A invocação dos exemplos aqui do Piauí, do Tocantins e de Santa Catarina não altera essa conclusão. Os paradigmas trazidos referem-se à cobrança por, aspas, informações eletronicamente disponibilizadas, fecha aspas, serviço prestado por demanda do usuário ou disponibilizado mediante convênio, de natureza distinta do dever de comunicação periódica e obrigatória aos municípios estabelecido pelo CNJ. Além disso, mesmo que a analogia fosse possível, ela está expressamente vedada em matéria tributária pelo artigo 108, parágrafo 1º do Código Tributário Nacional, que dispõe ser inadmissível o emprego da analogia para exigir tributo não previsto em lei. Em suma, os fundamentos da decisão recorrida são sólidos e merecem ser mantidos. A Corregedoria do Foro Extrajudicial não detém competência para criar hipóteses de incidência de emolumentos por via de provimento ou ofício circular, tampouco para autorizar essa cobrança em caráter provisório, enquanto aguarda lei estadual. Essa é uma função constitucionalmente reservada ao Poder Legislativo, a ser exercida no âmbito estadual pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, mediante iniciativa do Poder Judiciário, nos termos do artigo 236, parágrafo 2º da Constituição Federal. Se a entidade recorrente entende que a regulamentação é necessária e urgente, o caminho institucional é provocar as instâncias competentes para a iniciativa legislativa e não pretender que o Poder Judiciário, na esfera administrativa, supra a omissão do legislador. Nessa confluência, senhor presidente, eu estou conhecendo o recurso administrativo interposto pelo Registro de Imóveis do Brasil, seção de Goiás, e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão proferida por seus próprios e fundamentos jurídicos. É como voto, senhor presidente. Desembargador Fernando Braga Vigiano. Senhor presidente, eu acompanho o nobre relator. Desembargador Wilde Afonso. Mesmo voto, presidente. Desembargador Alexandre Cafuri. Muito bem explicado aí pelo relator, eu acompanho, presidente. Desembargador Altair Guerra. Obrigado, senhor presidente. O relator foi extremamente preciso e completo no seu voto. O acompanho. Desembargadora Rosana Camapum. Eu acompanho o relator. Eu também acompanho. Desembargadora Carmeci. Eu também acompanho. Então, a unanimidade é recurso conhecido e desprovido nos termos do voto do relator. Muito obrigado, doutor Guilherme. Obrigado, excelência. Boa Encerrado tarde. esse julgamento. Vamos à próxima sustentação oral e última sustentação oral. É no processo de número 3 da pauta. É o recurso administrativo, no processo administrativo disciplinar. É sigiloso, né, desembargador Cabeci, ou não? Sigiloso? Processo sigiloso, presidente. É sigiloso, né? Então, Sabrina, desligar, né, a transmissão.
E agora encerraram as sustentações orais. Vamos, então, agora aqui, obedecer a pauta de acordo com a numeração dos recursos. Número 1 é um elogio da comarca de Mara Rosa. Proponente é o Anderson Francisco dos Santos, secretário da diretoria do Foro da comarca de Mara Rosa, e o elogiado é o juiz de direito Francisco Gonçalves Saboia Neto. Desembargadora Laura está com a palavra. Muito obrigada. Cumprimentar todos e todas novamente. É um processo administrativo, aqueles comuns aqui no Conselho Superior, em que o secretário da diretoria do Foro da Comarca de Mara Rosa fez uma proposta, uma solicitação para a colocação da foto do juiz de direito na galeria de fotos da comarca e da inclusão de um elogio no seu dossiê funcional. A presidência do tribunal, o desembargador Leandro Crispim, deferiu a colocação da foto e determinou o encaminhamento do pedido de elogio ao Conselho Superior. As alegações do secretário, ele fala que esse juiz, Dr. Francisco Gonçalves Saboia Neto, ele exerce a função dele na comarca de Mara Rosa com dedicação, participa de mutirões e vários programas institucionais, além de prestar a jurisdição de uma forma muito célere e eficaz. A questão é que o regimento interno do Tribunal de Justiça possibilita o registro de elogios no dossiê dos magistrados e magistradas, mas quando demonstrado um mérito excepcional. Nesse caso, o elogio apresentado, ele não se reveste dessa excepcionalidade. E aí, o que não autoriza o lançamento do elogio no dossiê desse ilustre magistrado, ainda que a gente reconheça, e há uma grande relevância institucional na atuação dele perante a sociedade e diante dos colegas, um excelente magistrado, não foi demonstrada essa excepcionalidade que o regimento interno exige. Nesse sentido, então, senhor presidente, eu estou encaminhando o voto no sentido de indeferir esse pedido do secretário da diretoria do Foro da comarca de Mara Rosa. É assim que eu estou votando. Consulto o colegiado em bloco, se há alguma divergência. Não, nenhuma divergência. Não havendo divergência, então, pedido indeferido nos termos do voto da relatora, a unanimidade de votos. O número 2 da pauta é um recurso administrativo da comarca de Trindade. Recorrente é a juíza de direito Vanessa Cristina Garcia Lemos, e o recorrido é o presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, interessada Maria Alejandra, não sei como pronuncia, Jimenez. A relatoria continua com a desembargadora Laura. Está com a palavra. Este caso aqui é um recurso administrativo da juíza de direito doutora Vanessa Cristina Garcia Lemos, da comarca de Trindade, em relação a uma decisão da presidência do tribunal sobre a nomeação de uma servidora para o cargo de assessor de juiz. A servidora é essa Maria Alejandra Escalona Jimenez, que ela é venezuelana e não é naturalizada brasileira. A fundamentação da presidência no sentido de que, justamente por ela ser estrangeira, ela não poderia ser nomeada no cargo de assessora. A juíza recorre e ela alega, ela fala que o 37.1 da Constituição admite o acesso de estrangeiros a cargos públicos, que a lei de migração e as convenções internacionais, Convenção Interamericana contra o Racismo, assegura igualdade de tratamento ao migrante e que a Resolução 156/2012 do Conselho Nacional de Justiça não exigiria nacionalidade brasileira para cargos em comissão. Eu estou desprovendo o recurso com a seguinte fundamentação. Em relação ao artigo 37.1 da Constituição, o artigo diz: os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei.
A questão é que existe lei estadual prevendo sobre essa questão, que é a Lei Estadual 23.992 de 2025, que estabelece o regime jurídico dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Goiás. E esse artigo 20, o que ele diz? São requisitos básicos para investidura em cargo público do Poder Judiciário. Inciso 1, nacionalidade brasileira. A Maria Alejandra, que é venezuelana, ela está, inclusive, no processo de naturalização. Eu até demorei um pouco para trazer esse processo a julgamento, na expectativa de que talvez essa naturalização aconteça, mas ainda não aconteceu. Então, em relação ao artigo 37 da Constituição, então, havendo uma lei estadual que exige a nacionalidade, não tem como entender-se que ela poderia ser nomeada. Em relação a lei de imigração e essas normativas internacionais que proíbem a discriminação, diante de uma previsão legal que tem um requisito específico, não há que se falar em discriminação. Então, não tem-se por que entender-se de dar uma ampliação maior interpretativa com fundamento nessa lei de imigração e nas normativas internacionais. E eu trago aqui julgados desse tribunal em relação a essa resolução do CNJ, essa 156. Essa resolução, ela é sobre a proibição de nomeação para cargos em comissão de pessoas condenadas por crimes ou atos de improbidade administrativa. A Maria Alejandra, ela junta uma certidão negativa da prática de crimes eleitorais. Só que isso não é suficiente para se entender que ela possa ser nomeada, até porque ela não tem nem capacidade eleitoral. Então, a certidão de que ela não praticou crime eleitoral não supre as demais exigências, como eu trouxe aqui, que é da naturalização. Ela despachou comigo, ela, inclusive, acho que já chegou até a atuar lá, depois que ela foi exonerada, que a administração deve, né, rever seus atos quando diante de ilegalidades. E, diante disso, eu não vejo como modificar a decisão da presidência e vejo que, quando ela se naturalizar, ela pode requerer de novo a juíza recorrente, e aí é outra situação a ser analisada pela presidência do tribunal. Nesse sentido, senhor presidente, eu estou conhecendo do recurso administrativo e negando-lhe provimento. Todos de acordo? Todos de acordo. Sim, presidente. Sim. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade nos termos do voto da relatora. Número 4, são os embargos de declaração no recurso administrativo, embargante Marília Esteves Rodrigues da Silva, embargada juíza, diretora do Foro da Comarca de Goiânia, interessada Lúcia Cristina da Silva, relatoria da desembargadora Carneci, a quem eu passo a palavra. Pois não, senhor presidente. Senhor presidente, eu vou pelo resumo da emenda, porque, como se trata de embargos, e é uma questão que ela já reitera sempre, então, eu vou pelo resumo da emenda. O recurso não demonstra a existência de qualquer vício integrativo no acordo embargado, limitando-se a reiterar argumentos anteriormente examinados e rejeitados. A controvérsia referente à inexistência de falta disciplinar já foi suficientemente analisada e decidida, revelando-se inadequada a utilização sucessiva de recursos para reabrir a discussão definitivamente apreciada na esfera administrativa. Então, eu estou propondo aqui de desprover os embargos. Alguma divergência? Não, unanimidade. Unanimidade. Anota, então, Sabrina. Unanimidade. Nos termos da voto da relatora. Número 5 é um recurso administrativo, recorrente Larissa Pérez Barbosa, recorrida, diretora do Foro da Comarca de Goiânia, interessada Terezinha Aparecida da Silva Andrade, relatoria desembargador Altair, está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Eu farei uma exposição muito sucinta, até porque a questão é de fácil compreensão.
Larissa Pérez Barbosa apresentou uma reclamação disciplinar contra ato da servidora Terezinha Aparecida da Silva Santos, que é oficial de justiça, dizendo que ela teria agido com abuso de autoridade durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão de menor ocorrido no dia 2 de fevereiro de 2026, no Jardim América, em Goiânia. Bom, a diretora do foro instaurou um procedimento de apuração preliminar e concluiu, a partir desse procedimento, que não havia indícios suficientes de desvio funcional, de abuso da servidora no desempenho de suas funções, e por isso não haveria justa causa para a instauração do processo administrativo disciplinar. E revendo todo esse PROAD, todo esse processo administrativo, de fato, não há elementos que sequer indiquem a existência de dolo, de culpa grave da servidora. Pelo contrário, há elementos que indicam que ela cumpriu a missão dela. É claro que o cumprimento das funções do cargo, especialmente no caso de um servidor que atua na linha de frente, como é o caso de oficial ou oficiala de justiça, gera uma insatisfação, gera uma situação de conflito e isso desagrada. Normalmente é algo que gera insatisfação de quem sofre aquela ação determinada judicialmente, mas que o servidor, nesse caso, o servidor tem a obrigação de cumprir. Então, eu entendo, feito esse estudo do processo aqui, eu entendo que não há, de fato, justa causa para a instauração do processo administrativo disciplinar. Por isso, o meu voto é no sentido de desprover o recurso. Alguma divergência? Nenhuma. Nenhum. Recurso conhecido, desprovido, unanimidade nos termos do voto do relator. Bem, encerramos a pauta e é de praxe aqui no tribunal, quarta-feira passada, inclusive, foi feito lá no órgão especial, do meu Botafora lá, e é de praxe aqui no tribunal, a gente, na última sessão, de algum colega que esteja saindo, ou de alguns colegas que estejam saindo, de a gente franquear a palavra. Eu, então, peço a Sabrina aqui para desligar a transmissão e eu vou